Salve, salve, gente boa! Tudo tranquilo? Tudo na paz? Você já ouviu falar de gentrificação, turistificação e mercadificação? Hoje o papo é sobre isso, sobre essas palavras e como elas atuam na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Eu sou Francisco Ferreira, este é o Amostra Grátis. Bora pro papo! Gentrificação, turistificação e mercadificação são fenômenos que estão interligados e fazem parte de uma cadeia de transformação urbana. Nascida das observações da socióloga Ruth Glass em Londres nos anos 60, a gentrificação revela como bairros mudam de rosto quando novos interesses e maiores rendas chegam, redesenhando paisagens, relações e modos de viver. Importante: gentrificação não é revitalização. A revitalização urbana surge, em princípio, como uma proposta de recuperação de espaços degradados. O objetivo é melhorar a infraestrutura, qualificar os serviços, valorizar o patrimônio e oferecer melhores condições de vida para quem vive naquele lugar. É nesse contexto que pode surgir a gentrificação. O bairro se transforma, as ruas ficam mais bonitas, os investimentos chegam, os imóveis se valorizam, mas, ao mesmo tempo, aqueles que deram vida ao lugar podem ser empurrados para fora dele. Em outras palavras, a gentrificação acontece quando o valor do lugar cresce mais rápido do que a permanência das pessoas que construíram sua história. E talvez aí resida uma contradição. Talvez vocês já tenham visto isso acontecer. Numa localidade simples, surgem cafés, restaurantes, hospedagens, e isso começa a atrair um novo público. A mudança de moradores impacta diretamente na memória do lugar, e é a memória que ativa e deixa viva a cultura daquela localidade. Quando a localidade se torna mais atraente para visitar do que para viver, isso deve dizer alguma coisa, não acha? E é nesse ponto, o do estilo de vida, que o fenômeno da turistificação aparece, ocorre. A turistificação é uma nova forma de gentrificação, porque os antigos moradores não são substituídos por novos moradores, mas por turistas temporários, que demandam serviços e comércios diferentes. Os imóveis são convertidos ao uso turístico, o que reproduz e reduz a oferta de moradia permanente e encarece os aluguéis residenciais e comerciais. Hoje o modelo Airbnb caracteriza de uma certa forma este processo. As pessoas viajam para conhecer histórias, tradições, gastronomia, arquitetura, manifestações artísticas, conhecer o modo de vida dos residentes. Tudo isso torna cada destino único. Mas o turismo, que celebra a essência de um lugar, pode se tornar agente da sua própria metamorfose. O território continua no mesmo lugar, mas sua alma começa a mudar de endereço. Aos poucos, o território deixa de ser um lugar de vida cotidiana para se tornar um produto de consumo. O impacto não é apenas social, mas também cultural. O território continua sendo público, mas nem todos experimentam o mesmo direito à cidade. Em alguns espaços privilegiados,
a exceção se torna rotina e a conveniência passa a mudar aquilo que deveria valer para todos. A gentrificação no turismo no Brasil avança. A solução não é privar a estrutura turística de serviços públicos e privados, porque não é possível ignorar o valor socioeconômico oriundo da atividade turística. Mas é preciso respeitar o meio ambiente e as normas urbanísticas, considerando a função social da propriedade como patrimônio histórico material e imaterial. Quando uma localidade se torna objeto do turismo de massa, vira mercadoria. A mercadificação é o processo econômico e cultural onde o espaço urbano, a cultura, a história e as moradias perdem seu valor de uso social e histórico e passam a ser vistos estritamente como mercadorias com potencial de lucro. A mercadificação transforma lugares em produtos. A turistificação transforma paisagens em experiências. Mas nem toda transformação é compartilhada. A segregação socioespacial não chega fazendo barulho. Ela se instala aos poucos, em cada aluguel que sobe, em cada morador que parte, em cada memória que desaparece. A gentrificação no turismo é o reflexo mais visível desse caminho. Mas o verdadeiro valor de um lugar não habita apenas as fachadas restauradas, os cartões postais ou os recordes de visitantes. Ele vive nas pessoas, vive na senhora que conhece a história da rua, no comerciante que cumprimenta pelo nome, no artista que transforma memória em criação, nos sotaques que atravessam as esquinas e nos encontros que fazem de um espaço um lugar. O turista procura autenticidade, mas a autenticidade não se constrói em vitrines, em fachadas. Ela nasce da convivência, da memória coletiva, das tradições e dos laços invisíveis que unem uma comunidade ao seu território. Quando esses vínculos se rompem, algo essencial se perde. A cidade pode continuar bela, pode continuar famosa, pode continuar recebendo milhares de visitantes, mas aos poucos deixa de oferecer aquilo que a tornava única. Porque uma cidade sem alma ainda pode atrair olhares, mas já não consegue revelar quem realmente é. Pessoal, nosso papo de hoje foi sobre, na verdade, transformações. Se você pensar o seguinte, lembre onde você morava, onde você mora, e se olhando hoje como modificou. E como essa modificação levaram algumas pessoas para longe. Como é o ambiente era e como é hoje. Essas transformações que não mexem só na parte física, mexe também na gente e nos nossos valores. Então o papo de hoje é sobre isso. Se você gostou, deixa eu curtir. Se achou legal, compartilha. Se tiver comentários, faça, que eu respondo. E se achou bem legal, quiser dar uma força legal, se inscreve no canal. Beleza? Aquele abraço. Se liga. Tem palavrinhas, né? Que tem efeitos, impactos. Às vezes positivo, às vezes nem tanto. Quem avalia se são positivos ou não é você. Até mais!